Então, para criarmos um recorde é extremamente fácil. Nós vamos para uma área em branco, ou mesmo na zona em que pretendemos criar o recorde, right click, e temos aqui várias opções de que tipos de recorde nós podemos criar. Nós, como eu disse, vamos criar um alliance. O que é um alliance? Um nickname, onde nós vamos dar um outro nome na qual este cliente é usado para que ele pode ser respondido, que ele pode responder requisições através daquele nome. Pode ser apontado aquele endereço IP a um outro determinado nome. Então, vamos aqui, right click, New Alliance, e vamos dar um outro tipo de nome. Vamos supor que nós queremos dar como nome de website. Ok? Então, o que vai acontecer? Quando nós colocamos aqui o website, que é o nome que nós estamos a atribuir, preste atenção que aqui ele mostra qual será o full qualified domain name daquele host, que é o novo nome que vai ser atribuído. Este nome não vai sobrepor este, mas sim vai ser um outro nome que ele vai ser usado para responder. Então, para isso, temos que indicar aqui qual é o full qualified domain name da máquina ou do target host que nós queremos com que este CNAME seja linkado. Então, aqui podemos fazer browser. Vamos para aqui para o servidor DNS, certo? Dentro vamos procurar no for de lookup zones e temos aqui Empire Local e vamos procurar pelo o determinado host. Se nós tivermos o nome do host, o full qualified domain name do host, poderíamos escrever aqui diretamente e aqui podemos vir direto aqui e apontar. Então clicamos OK. Ok, não mexam mais, deixa-se por default e cliquem OK. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai criar um novo recorde. Conseguem ver fazer reload aqui? Ok? Ele vai criar um novo recorde e este recorde é um alliance. Isto é, esta máquina aqui agora responde, este endereço IP responde tanto para requisições que venham para MPT ITPC01, como também website. Para que isto aqui é importante, a criação de recordes? É para quando nós queremos especificar um nome específico a um determinado endereço IP, então nós vamos criar um recorde relacionado. Então, criamos alliances para não duplicarmos os host names e darmos o que é um nome adicional. Então, vamos usar novamente o NSLOOKUP e vamos dizer para ele resolver o website, ok? Então, clicando Enter. E ele aqui agora nos diz que o nome apontado website, ele tem o nome, que este é o nome verdadeiro, MPT ITPC01, e coloca aqui, nos mostra o endereço IP e qual é o alliance que ele está a responder. Vamos agora trabalhar com o reverse lookup zone. Como já tínhamos explicado no conceito teórico o que era o reverse lookup zone, nós vamos fazer um pequeno teste antes de avançarmos. Vamos voltar para o nosso cliente, vamos trabalhar diretamente com o nosso cliente. Okay? Vamos abrir novamente o PowerShell. Como eu disse, eu gosto de trabalhar com PowerShell. Okay. Então, nós vamos usar aqui o comando nslookup, onde vamos perguntar quem é o MPT DC01. Então, quando nós procuramos por MPT DC01, ele nos diz que server unknown. O que isto aqui na verdade nos quer dizer? Isto, ele está nos a dizer exatamente que ele não conseguiu trazer o nome do servidor DNS que respondeu por esta requisição. Vamos juntos então. Para dizer que aqui nós temos informações do servidor DNS e aqui temos informações da requisição que nós fizemos. Então, aqui ele nos diz que o servidor DNS é o 172.16.16 que respondeu
a esta requisição. E aqui embaixo ele nos traz o resultado pedido. Então ele aqui nos diz que MPT DC01 empire.local, já tínhamos visto isso, mas o server name é a null por quê? Porque para ele ter o server name, ele tentou, através do for reverse lookup zone, dizer qual é o nome que está associado a este endereço IP. Se nós usarmos novamente nslookup e dissermos 172.16.16.250, você quer saber qual é o nome associado a este endereço IP? Teremos aqui dois unknowns. Tivemos aqui o primeiro unknown, ele ainda está a continuar a busca, certo? Vamos lá ver isto. Ok. Vai levar um tempinho. Podemos até cancelar esta requisição. Logo que cancelamos, vimos que ele nos deu DNS request timeout. Então está a dizer que ele não conseguiu obter nenhuma resposta do nosso servidor DNS. Então, como é que nós podemos resolver a questão do reverse lookup zone? Então, vamos voltar ao nosso domain controller. Vamos minimizar esta janela. Então, nós devemos criar o reverse lookup zone. Então, o reverse lookup zone, como eu disse, não vem criado por padrão, por default, quando nós configuramos o nosso servidor DNS. Então, nós devemos configurar. Vamos para aqui, right click, new zone. Ok? Vamos clicar aqui next. Nós aqui vamos ter três opções. Temos primary zone, secondary zone e temos stub zone. Qual é a diferença entre esses três? O primary zone, ela é a zona que tem como autoridade total do servidor DNS, onde são criadas, armazenadas, modificadas, atualizadas os recordes numa determinada zona. O secondary zone é uma zona que ela simplesmente faz a cópia da base de dados existente num servidor primário e é simplesmente para leitura. O que significa que não é criado, não é modificado nenhum recorde criado dentro deste servidor. Enquanto que o stub zone, ele simplesmente vai armazenar informações do name server e o start authority. Então, e pode também armazenar alguns recordes e recordes dentro do que daquele servidor, mas ele só simplesmente é usado para facilitar ou identificar servidores DNS e enviar essas requisições quando for o que solicitado. Então, o que mais nós usamos é o primary zone e o secondary zone. Então, vamos criar um servidor primário porque este é um primary zone. Então, next. Temos aqui, vamos usar o padrão que nós queremos exatamente para o empire.local, neste domínio empire.local, next, e queremos que ele faça o reverse lookup zone para endereço de IPv4. Então, next, e aqui nós temos que indicar qual é o nosso ID da rede. O nosso ID de rede é o 172.16.16. Então, aqui ele vai criar um reverse lookup zone name, que é este 172.16.16, que é o ARPA Address In. Então, este ARPA Address In é o nome que é usado. Nós vimos quando nós criamos, podemos não ter feito isto ainda, mas vamos fazer. Quando nós criamos uma nova zona, um forward lookup zone, nós o que fazemos? Definimos qual é o nome daquele reverse lookup zone. Então, aqui ele está a criar o nome do reverse lookup zone. Então, aqui vocês vão permitir que o Allow Only Secure Dynamic Update, okay? É recomendado também quando formos usar Active Directory, Integrated Zone, Next, e por fim, finaliza. Então, agora nós temos exatamente o nosso Point to Record ou o nosso Reverse Lookup Zone em funcionamento. Como nós vimos que todas as zonas elas usam sempre o que é o Start of Authority e temos o Name Server. Vamos agora novamente voltar para o nosso cliente. Vamos aqui agora fazer novamente este NS Lookup. Conseguem ver que aqui ele diz o que? Unknown cannot find. Ok? Porque o que está acontecendo agora? Nós criamos o nosso point to record. Vamos fazer aqui um refresh. Mas aqui nós não temos nenhuma informação ou até mesmo nós não permitimos com que um point to record esteja em funcionamento. Podemos até voltar aqui novamente a configurar. Ele diz que não encontra este NS Lookup Zone. Então, o que é que nós vamos fazer muito rápido? Vamos voltar para o nosso DNS.
Podemos usar, escolher, levar qualquer um desses recordes que temos aqui. Right click, propriedades, temos aqui update associate.record. Então vamos clicar apply, ok? Ele vai fazer isso. Todos os recordes vão usar a mesma funcionalidade. E agora podemos voltar novamente a executar este comando. Conseguem ver que agora que executamos aquele comando, nós temos aqui a informação. Que ele diz que o que nós fizemos? Dissemos para o record que ele deve fazer update e fazer o quê? Passar a responder ou criar o point record. Se nós voltarmos para aqui, para o nosso DNS zone, fizermos aqui um refresh, vamos lá. Isto pode levar um tempinho, ok? Vamos deixar ele, depois aqui ele vai aparecer o recorde. Então, o que nós estamos a dizer aqui? Este endereço IP agora, quando ele é feita a requisição, ele já é respondido pelo reverse lookup zone. Se nós voltarmos agora para aquele, eu vou colocar aqui hostname, por isso que eu disse que eu gosto de usar o PowerShell. Então vamos colocar aqui, vamos usar novamente nslookup e vamos apontar para esse nosso cliente, ok? E agora ele nos diz o que aqui? O MPT IT PC1, não podemos ter usado o website. Ele diz que está a ser respondido por este servidor MPT DC01, que é o servidor que está a correr o DNS. E ele aqui diz que este nome associado a este, o Full Qualified Domain Name desta máquina é este e o seu endereço IP. Vamos novamente usar aquele nome que nós atribuímos, o nosso Alliance website. E agora a informação está mais recheada. Já não temos nenhum timeout, ok? Não temos nenhum erro. Tínhamos esse timeout por quê? Porque ele ficava à espera 2 segundos para saber se existe algum nome associado a este servidor. E agora não é retornado nenhum erro, certo? Então isto para dizer, quando configuramos o Reverse Lookup Zone, o que acontece? Conseguimos ter o nome associado ao endereço IP e com o forward lookup zone, conseguimos saber o nome está associado aqui, endereço IP. Se nós voltarmos para aqui novamente, podemos fazer um refresh aqui. E temos os recordes atualizados, ok? Se nós fizermos aqui reload novamente, temos aqui, ele vai dar este erro, porque estamos a insistir sempre no reload, ou vocês podem clicar aqui no refresh para ele fazer um refresh geral. Então conseguimos ver que agora temos aqui o 172.16.16.10, que ele diz pointer, que está a apontar para o MPT IT PC01, e temos aqui o 250 que está a apontar para o MPT DC01. À medida em que nós vamos fazer esses queries procurando pelos nomes sucessivamente, os recordes aqui eles vão ser o que sempre o que atualizados. Qual é a razão que nós teríamos para criar uma nova zona dentro do nosso namespace? Por exemplo, nós vimos que nós temos dentro do nosso DNS zone ou DNS namespace, nós temos esta zona empire.local. Então, lembrem-se que todas as requisições que são relacionadas com endereços com o domínio empire.local serão respondidas e serão armazenadas os DNS aqui neste servidor. Então, vamos supor que vocês queiram apontar ou criar recordes dentro da vossa organização que sejam do vosso domínio externo. Por exemplo, nós temos o domínio empire.local ou empire.co.mz. Então, nós podemos criar dentro do nosso DNS Zone esses recordes. Então, o que vai acontecer? Quando os nossos clientes, os DNS clients, fizerem uma requisição, eles vão encontrar localmente qual é o endereço IP que está associado a um determinado host. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Vamos para aqui para o nosso forward lookup zone, right click, vamos dizer que queremos criar uma nova zona. E essa nossa zona vai ser uma zona primária. Então, next, vamos usar primary zone, next, vamos deixar a configuração default, ele vai dizer que aqui vem para o domain empire, next, e aqui vamos dizer qual é a zona que nós queremos criar. Vamos dizer empire.co.mz. Então, dentro desta nossa zona, deste nosso namespace, Empire, nós queremos criar o quê? Queremos criar dentro do nosso domínio Empire, queremos criar mais uma zona que este servidor DNS
vai estar a responder por ela. Então, isto para dizer que o quê? Que todos os recordes relacionados com empire.co.mz podem ser criados dentro desta zona. Então, o teu servidor DNS, quando for receber uma requisição para resolver aquele determinado nome, não vai ser necessário ele ir procurar por uma entidade externa. Então, ele vai resolver isso localmente. Se vocês não tiverem um cenário deste, e vocês quiserem que localmente vocês respondam, por exemplo, com o endereço IP 172.16.16 com um website, por exemplo, app.empire.co.mz. Então, vocês criando isso como Alliance, vocês podiam também, de uma forma, estar a criar o quê? Vários e vários records dentro do vosso Empire.local e gerar uma confusão lá dentro. Então, para isso, vocês criem zonas e vão criando esses records. Então, vamos criar esta zona empire.co.mz. Next. Vamos deixar allow, tudo aqui default como nós vimos. E aqui lookup type forward e finish. O que nós queremos? Nós vamos voltar para aquelas nossas notas que nós tínhamos anteriormente. Então nós vamos dizer que queremos criar o quê? Queremos criar uma aplicação. Se queremos uma aplicação local, que será chamada app01.empire.co.mz. Então estamos a dizer que localmente, quando um user procurar por app01empire.co.mz, nós vamos apontar para o host que está a correr aquela determinada aplicação. Esta é a forma correta de criar recordes com domínios externos dentro da nossa organização. Não dentro do empire.local começarmos a criar esses recordes ou dar alliances. Estamos juntos? Então vamos para aqui. Vamos clicar aqui. Temos aqui o nosso dois recordes que são defaults, ou padrão. Isso já tínhamos em mente. Vamos criar agora um novo A-record. Estamos a dizer que queremos criar um host record. Como é que vai se chamar este host record? app01. Então, app01 é app01.empire.co.mz, que este é o que? O full qualified domain name. Então, estamos a dizer que este app.empire.co.mz vai estar apontado para o endereço IP 172.16.16. Podemos dizer o 250, podemos dizer o 100. Então, vamos dizer para ele criar point to record. Se tivesse um reverse zone apontado para este temos aqui um reverse zone para este endereço IP e ele aqui vai o que? Criar automaticamente neste 172.16.16.16. Estamos juntos? Então vamos dizer aqui add host, ok, e done. Já temos aqui o nosso app01 apontado para o 172.16.16.250. Então o que nós vamos fazer? Voltamos para aqui para o nosso cliente, podemos limpar esta tela, vamos correr aqui novamente o NSLookup. E vamos dizer que queremos saber o app01, qual é o endereço IP que ele está associado, app01.empire.co.mz, clicamos Enter, e aqui ele nos diz que o app01, o server que respondeu foi o app01.empire.co.mz. Por que foi esse server que respondeu? Porque nós associamos este nome a este server 172.16.16.250. Nós poderíamos ter dado um outro nome, como por exemplo DNS outside.empire.co.mz. Ok, nós vamos ver isso, vamos fazer essa modificação. E aqui ele nos diz que o nome deste, o endereço IP associado a este nome. Podemos voltar para aqui. Há um comando que eu quero mostrar para vocês, que é o clear. Vamos usar o comando clear DNS cache. Este comando clear DNS cache é para ele limpar o cache, que são esses nomes que ele armazena quando faz o request. Então podemos voltar. Vamos deletar este record, que para vocês verem a essência que eu estou a tratar disto. Vamos agora criar um novo record, que eu estava a explicar para entendermos a essência disto. Vamos criar agora um record novamente, vamos apontar para o nosso cliente. Então vamos criar aqui um record app. Vamos dar o nome de 02 e vamos apontar para o endereço IP 172.16.16.100. Então, estamos a dizer que esta máquina, nós vamos ver duas respostas agora, que vai ser do nosso servidor, do nome do DNS server, e vamos ter do nosso, ele a mostrar qual é o nome associado o endereço IP associado a este nome. Então, vamos colocar aqui add host.
Dynamic done, e ele já está o quê? Adicionado. Vamos voltar aqui novamente. Vamos dizer lslookup. Ok, já limpamos o nosso cache, podemos usar lslookup. E vamos dizer o app02.empire.co.nz. Ele nos diz que o app02 está apontado para o 172.16.16.100. Vocês podem usar ou criar recordes que apontem para endereços públicos sem nenhum problema localmente. Porque vocês estão a dizer que quando o vosso servidor DNS estiver, quando um cliente estiver a fazer uma requisição por aquele endereço público, ele vai poder o que? Encontrar esse recorde existente localmente. A vantagem disso é que vocês vão fazer com que o vosso servidor DNS, quando não quando, por exemplo, resolve aquele nome, não seja necessário ele ter que ir para outside. Nós vamos ver isso quando tivermos a configurar o Conditional Forward Lookup Zones. Antes de avançarmos para a próxima aula, precisamos dar o acesso à internet ao nosso domain controller ou à nossa máquina que está a correr o serviço de DNS. Qual é o objetivo disso? É para que, quando estivermos a configurar o Conditional Forwarding, nós podemos apontar ele para um servidor externo que esteja disponível na internet. Para isso, vocês devem fazer o shutdown. Para quem estiver a usar o Windows 10, deve fazer o shutdown do domain controller, fazer right click. Vamos adicionar mais uma interface, um network add. Temos aqui adicionar o add hardware. Vamos para aqui para network adapter. Vamos selecionar add e vamos apontar para aquele nosso internet 01 que nós criamos anteriormente. Clicar apply, ok. Agora nós vamos certificar qual é a placa de rede que o nosso internet 01 está associado. Vamos aqui para virtual switch. Vamos verificar aqui. Conseguem ver para o meu caso, ele está com internet network. Aqui eu preciso apontar ele para a placa que eu tenho acesso à internet. Eu prefiro sempre que estou a trabalhar com o Hyper-V, trabalhar com a placa usando via cabo, porque o que acontece às vezes, muitas das vezes, quando nós criamos, por exemplo, estivermos a usar só simplesmente wireless, quando nós criamos o Hyper-V ou configuramos, ela associa ele ao default, acaba, depois quando vocês vão criando, dá alguns erros e tudo, então como eu sempre trabalho com as duas placas de rede, então eu prefiro associar a uma outra placa de rede que eu menos uso, que é ah, o, a rede cabeada. Por quê? Porque assim que eu quiser usar ou configurar um outro virtual switch, eu vou apontar para uma outra placa de rede. Então vamos usar aqui o Realtek PC. Se vocês quiserem podem usar o wireless, mas eu vou usar o Realtek PC. Ok? Vou clicar aqui Apply. Ele vai perguntar se quer. Ele vai dizer que vai desconectar. Vou ficar sem acesso à internet enquanto ele cria o bridge. O que nós estamos a permitir é com que a nossa máquina virtual ela possa se conectar diretamente na nossa rede física. Então, ele vai receber o endereço IP do nosso DHCP local, que é da nossa rede, e assim nós vamos poder conectar a máquina à internet. Então, eu vou inicializar o nosso, não tivemos nenhum erro, vou inicializar o nosso domain controller, assim ela já pode receber um novo endereço IP. Então, eu vou fazer aqui o login do nosso domain controller. Então, assim que formos a fazer o login, vamos notar que ele aqui nos notifica que está conectado a uma nova rede e ele já deve estar conectado à internet. Vamos conferir este endereço IP. Se ele recebeu um endereço IP, config. Temos aqui agora duas placas de rede configuradas. Temos Ethernet, Ethernet 3 com IP local da nossa rede e temos aqui o IP da minha rede externa. Vamos fazer um ping para o Google. Vamos ver. E agora conseguimos obter o que é resultado. Então, temos tudo pronto para avançar para o próximo passo. Então, para nós podermos avançar para o entendimento o que é forward ou root int,
Primeiro vamos resolver um pequeno problema que nós temos quando tentamos usar o nosso domain controller para podermos fazer a resolução de nomes. Estou a usar o NSLOOKUP. Eu já estou logado usando o Remote Desktop no meu domain controller. Vou usar aqui a ferramenta NSLOOKUP. Vou tentar resolver, por exemplo, google.com. Conseguem perceber que quando eu clico Enter, ele aqui resolveu sem nenhum problema, mas eu tenho este unknown. Isto simplesmente só acontece quando eu estou a usar no meu domain controller. Se nós viermos para aqui, para o nosso cliente, usarmos a ferramenta NSLOOKUP, vou usar google.com, por mais que esta máquina não tenha acesso à internet, ok? Vamos a isto, Enter. Conseguem ver que eu aqui obtive uma resposta do meu domain controller no endereço IP da versão 4 e ele me trouxe esta resposta. Por que ele me trouxe essa resposta? Porque o meu servidor DNS conseguiu fazer o forward usou o root index para resolver uma zona que ele não tem acesso. Como o meu servidor está conectado à internet, ele conseguiu resolver aquela requisição fora da minha rede. Então, depois eu vou falar sobre root index e forward, a diferença desses dois. Então, para nós podermos resolver este assunto interno, eu recomendo a desabilitar o IPv6. Primeiro, por questões de segurança, o IPv6 tem um ataque que nós usamos, que os hackers usam, sempre digo nós usamos porque eu também faço parte de hackers, sou um hacker. Então, aqui nós exploramos vulnerabilidades do IPv6. Então, o que eu recomendo para o DNS é desabilitar o DNS da versão 6. Primeiro, vocês podem fazer isso através da placa de rede. Vamos para aqui para a placa de rede. Ok? Vamos para o local. Vocês não têm esta organização. Se quiserem organizar assim como está, ter internet local, vocês vêm para aqui para o Change Adapter, vão fazer right click e vão atribuir o nome que quiserem de acordo à rede em que ele está conectado, ok? Então vamos voltar muito rápido. Então com isso nós vamos para aqui para o local e vamos desabilitar diretamente aqui o IPv6, ok? Fazer isso. Desabilitamos o IPv6. Se viemos a fazer novamente esta requisição, percebe agora que ele aqui já responde somente com o IPv4. Então, vocês podem fazer isto, como também podem vir para o nosso servidor DNS. Abra o nosso servidor DNS aqui. Right click no servidor. Temos aqui propriedades ou properties. Conseguem ver que aqui ele diz que está a responder para todos os endereços IPs. Então, vocês podem garantir também, através desta requisição, que ele somente responda para o endereço IP que vocês especificaram. Estamos juntos? Vamos clicar aqui Apply, OK? E já está. Então, vimos como nós podemos resolver a questão do nosso servidor DNS estar a responder para o endereço IP da versão 4, ou desculpe, da versão 6. Root index. Quando nós configuramos o DNS, automaticamente, ou por padrão, ele configura o root index. O que é o root index? Na verdade, nós conseguimos perceber que o nosso cliente, isto é, este nosso cliente, ele conseguiu fazer a resolução do google.com usando o cache ou informação que foi armazenada no nosso domain controller. Então, porque o nosso domain controller, como está conectado à internet, quando nós fizemos a requisição pela primeira vez, ele, quando não conseguiu resolver localmente, então foi usado o root index para poder fazer essa resolução. Root index, na verdade, é uma lista de servidores autoritativos, que são aqueles que têm recordes ou que fazem a gestão de recordes de uma determinada zona, na qual eles armazenam também recordes externos. Então, quando nós não temos um servidor DNS, por exemplo, nosso, ou queremos apontar especificamente para um endereço
DNS na qual nós possamos fazer a gestão, então nós podemos apontar eles para o root int. Então estamos a dizer que usamos servidores externos, porém isso não é seguro, porque nós não temos nenhum tipo de autoridade ou não temos nenhum tipo de gestão com esses servidores de DNS. Então vamos aqui abrir o nosso DNS server e temos aqui root int. Se vocês vierem aqui clicar no se for já clicar no mpt dc01, então vai ter aqui o root int. Então, clicando duas vezes no root int, vamos aparecer aqui uma lista de vários servidores, ok? Que eles têm, que este aqui é o nome, por exemplo, ffrootservers.net, e aqui ele tem o que é a fazer a requisição via IPv6. Então, o que acontece na verdade quando a requisição, vou abrir este que é IPv4, edit, então ele conseguiu fazer o que? A resolução. Então, o que acontece na verdade? Quando o servidor DNS não consegue resolver localmente, ele faz o forward, faz o encaminhamento para os servidores externos. Como quando por padrão, como eu explicava aqui, o forward não vê nada habilitado, então ele usa o root ints para poder fazer essa resolução. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente com o root ints é que o root ints, por padrão, ele já vem configurado, não precisamos configurar, mas se vocês quiserem colocar ou adicionar mais servidores externos, vocês podem adicionar ele aqui. Então, mas o que eu recomendo é, por questões de segurança, nós vamos ver como trabalhar com o forwards. Então, o que seriam forwards? Forwards, nós vamos especificar, por exemplo, nós podemos especificar no forwards qual é o endereço IP ou Full Qualified Domain Name do servidor DNS que nós queremos usar para resolver quando uma zona específica não é encontrada dentro do nosso servidor DNS. Então, qual é a vantagem disso? No root ints, ou no forwards, desculpa, é a primeira linha de verificação quando ele está configurado. Então, nós vamos aqui usar um servidor Google, o servidor DNS da Google. Se nós tivéssemos, por exemplo, no nosso Perimeter Firewall ou no nosso, na nossa DMZ, um servidor DNS público, um endereço IP público, ou até mesmo um servidor do nosso provedor de internet, nós iríamos configurar aqui como a nossa primeira linha de verificação. Então vamos para aqui adicionar edit, vamos clicar aqui 8, vamos colocar 8.8.8, vamos clicar enter, ele vai procurar resolver este 8.8.8, conseguiu resolver para dns.google, clicamos OK, vamos clicar apply. Então podemos especificar aqui quando ele não conseguir resolver, então ele pode usar o que? Root ints. Mas se vocês quiserem podem remover isto, ser apply, ok? Então, o que é que nós fizemos agora? Nós estamos a dizer que quando a verificação, ou quando ele quiser usar ou fazer uma requisição e não encontrar nenhuma zona dentro do nosso DNS, então ele vai encaminhar aquela requisição para o dns.google. DNS.google. Então vamos voltar a fazer a mesma requisição do NSLOOKUP. Então, vamos limpar aqui o nosso cache. E vamos fazer novamente esta requisição. Então vimos que aqui fizemos novamente esta requisição. Tivemos tivemos aqui a resposta do que é de este servidor não autoritativo. Se nós viermos aqui novamente e buscarmos por 8.8.8, vamos notar que agora a resposta é diferente se vocês tivessem feito a requisição sem configurar aqui o root ints. Vamos aqui limpar de novo esse nosso DNS cache. Clear. DNS client cache. Vamos voltar a fazer esta requisição. Está lá, tudo bem. Quem nos respondeu foi ele veio buscar neste nosso servidor, teve esta resposta, ok? Especificou de onde ele recebeu essa resposta. Vamos agora voltar para o nosso servidor, para o nosso cliente. Vamos para aqui. Conseguimos ver aqui a resposta que nós tivemos. Vamos procurar novamente. Tivemos aqui a mesma resposta. Vamos até limpar aqui o nosso clear DNS cache. Ok?
Vamos voltar a executar novamente. Tivemos aqui a resposta. Vamos agora novamente executar para o 8.8.8. E tivemos aqui novamente a resposta com o DNS.Google. Então, o que está a acontecer agora? Todas as requisições que nós fizermos vão ser o que? Respondidas ou vão ser encaminhadas para o 8.8.8 e 8.8.8 é que vai responder ao nosso servidor DNS.